Olá amigos, aqui Bolívar, canal Mundo Consciente, tudo legal com vocês? Estamos aqui para mais um estudo que serve de suporte para os nossos cursos. E o tema de hoje nós vamos falar sobre os 3 fatores da revolução da consciência. Esses 3 fatores eles foram trazidos pelo grande mestre gnóstico Samael Aun Weor. É o ensinamento cristão a respeito do objetivo de vida de cada ser humano aqui nesse planeta. Então, falando sobre os 3 fatores da revolução da consciência, vamos imaginar o seguinte. Imagine, por exemplo, que no interior do ser humano existem os princípios e que existem 3 princípios muito bem definidos pelo Criador. Então, o primeiro passo é clarear que princípios seriam esses. E o segundo passo, o objetivo de vida do ser humano nesse mundo. Então o autor fala o seguinte, ele explica que todos nós viemos a esse mundo com o objetivo de conseguir a autorrealização íntima do ser. Mas quem seria esse ser? O ser no sentido de autoconhecimento, no sentido esotérico, falando nas palavras de Cristo, significa aquele que nos enviou. Ou seja, Cristo chamava de Pai. Então o Espírito Divino nos enviou para fazermos consciência e fazermos a realização desse Espírito em nós mesmos. Por isso, no Pai Nosso, Cristo colocou: venha a nós o vosso reino, ou seja, realizar o reino que é de cima, aqui na nossa vida física. Então, esses 3 princípios que são explicados por Samael Aun Weor são o caminho, a verdade e a vida, traduzindo amor, consciência e vida. Então, o primeiro objetivo é clarear esses 3 princípios dentro de nós. O amor seria uma forma de ação que seja generosa com todos os seres, que devem ser considerados como irmãos dentro da ordem estabelecida pelo Criador. O segundo aspecto, consciência, que nossa ação propicie o entendimento das coisas, como funciona a ordem estabelecida no universo, etc. E o terceiro aspecto, vida, que nossa ação respeite e favoreça o movimento cósmico para a vida consciente, a regeneração e intocabilidade das leis da vida, desde o pequeno até o grande. Então, esses princípios, se eles forem conscientizados em nosso interior, eles formam a base, aquela rocha que Cristo falava, que serviria de base, que toda casa construída sobre essa rocha não desmoronaria. Então aí surge o conceito de pecado, né?
O pecado nessa visão seria quando a pessoa peca no interior dela contra esses princípios. Então, o pecado contra a generosidade, né, quando a pessoa é egoísta e a ação dela não propicia a generosidade para com os outros seres, então se fala que é um pecado contra Deus Pai. Quando a pessoa, por meio da ação dela, tira a consciência dos outros, ou seja, encobre erros, e tem um tipo de ação que encobre, então que se tenha consciência das falhas, dos problemas sociais, dos problemas familiares. Então esse tipo de ação, ou seja, o encobrimento das falhas, é um pecado contra Deus Filho, né? Pecado contra o social. E o terceiro aspecto, quando a pessoa, por meio de sua ação, ela intenta mudar as leis originais da vida, peca então contra a criação, contra a cristalização, a substancialização, e peca contra a questão da vida em si, então é um pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é que cria, materializa, substancializa, materializa as coisas aqui nesse mundo físico. Materializa a consciência e a generosidade. Então esses três aspectos, eles precisam ser cuidados em nosso interior. E devido a isso, então, o grande mestre gnóstico Samael Aun Weor, ele desenvolveu os três fatores, né? Não desenvolveu, mas trouxe para nós de uma forma mais didática, clara, os três fatores da revolução da consciência. E uma vez entendido, então, esses três fatores, como trabalhar com esses três aspectos dentro de nós, isso nós abordamos nos nossos cursos do Plano de Ajuda. Todo o nosso curso do Plano de Ajuda é baseado, então, nos três fatores da revolução da consciência. A pessoa consegue, então, visualizar o objetivo de vida, que é fazer consciência desses três aspectos dentro de nós mesmos e também na sua vida, na vida das pessoas que nos cercam. Então, a isso Cristo se referia, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o que ele trouxe, né? O conhecimento que ele trouxe para esse mundo tem esses três aspectos muito bem definidos. E esses aspectos precisam então ser entendidos e conscientizados. E o objetivo de vida, então, o objetivo de vida nosso seria somente isso nesse mundo, né? Os outros elementos que surgem na nossa vida, né? Os elementos assim, trabalho, a questão material, a casa, o meio de locomoção e todas as outras coisas, seriam considerados elementos que gravitam em torno desse objetivo central. E esses elementos eles vão gravitar adequadamente se a pessoa tiver claro, então, o objetivo dela, né? E para isso precisa conhecer e praticar, então, esses três fatores da revolução da consciência. E isso muitos sábios, né, na Terra estão se dando conta desses aspectos. E atualmente, então, esses três fatores eles vêm sendo divulgados, né, em todo o planeta, a fim de que o ser humano consiga cumprir o objetivo para o qual ele veio, então, a esse mundo. Então, se você gostou desse vídeo, amigo, convido a dar o seu like para fortalecer aqui o nosso canal e os nossos estudos
acerca da consciência. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.